Olá, nono ano, tudo bem? Estamos iniciando aí o capítulo 5, aula 19. Aula 19, História, estamos começando um capítulo novo, um capítulo que vai dar sequência dos nossos conhecimentos, História do Brasil, o Brasil nos anos 20, uma série de acontecimentos que vão ser fundamentais para que a gente possa entender a Era Vargas, que vai ser mais à frente. Então vamos lá, aula de número 19. Eu vou tirar o rosto aqui para ficar mais fácil, mais leve. Vamos lá então, peraí. Pessoal, postei lá no grupo esse capítulo para os alunos que não tiverem acesso ao livro, para eles ficarem com o material em mãos, beleza? Então estamos aí no capítulo 5, aula de número 19. Brasil nos anos 20. Já na página 91, nós vamos falar aí sobre a crise oligárquica, né? A crise do coronelismo, ou a crise da República Velha, como também é conhecida, onde vai ocorrer quando uma série de agentes sociais, políticos, afins, acabam se defrontando aí com o interesse dos coronéis. Então serão vários fatores que vão levar à crise do coronelismo, à crise da República Velha. Vamos tentar falar de todos. Temos aí a crise da oligarquia dos dissidentes, ou seja, as oligarquias vão romper com a política café com leite, principalmente quem não faz parte do São Paulo e Minas. Os outros estados vão romper esse apoio que davam a São Paulo e Minas e vai começar uma crise aí das oligarquias dos dissidentes, porque eles também têm interesse, após tantos e tantos anos só São Paulo e Minas no poder, eles têm interesse também de ter acesso ao poder. Então esse é um dos motivos. Temos outro motivo muito importante no ano de 1922, que foi a Semana da Arte Moderna, na página 92. Tem o movimento tenentista, a Semana da Arte Moderna, página 95, está um pouquinho fora de ordem. A Semana de Arte Moderna, ela trouxe o sentimento do nacionalismo cultural, por exemplo. Trouxe um sentimento de valorização do produto brasileiro, do Brasil, e não dos países que não fazem parte do Brasil, de outros dos países fora do Brasil. Ou seja, a valorização nacional. Temos como exemplo aí o escritor Mário de Andrade, com o seu livro Macunaíma. Macunaíma, ele é um livro que vai retratar um herói nacional, um herói que vai ser valorizado em oposição aos heróis da Europa, dos Estados Unidos. Tudo bem, ele é um bêbado, né, um maluco, né, mas é um símbolo nacional. Então a Semana de Arte Moderna, ela traz essa percepção de valorização do Brasil, em oposição aos que coronéis acreditavam. Os coronéis ainda eram encantados pelaquela cultura francesa, da Belle Époque. Então é uma valorização da cultura nacional, uma valorização do Brasil e de frutos da arte brasileira. Temos também no ano de 1922 a fundação do Partido Comunista Brasileiro, PCB, em 1922. De certa forma, o PCB ele vai trazer uma organização, um movimento operário, né, que era dominado aí por ideias anarquistas. O PCB ele surge em decorrente ao sucesso da Revolução Russa de 1917. A Revolução Russa traz para o mundo uma nova opção contrária ao capitalismo, né? Então criamos agora uma nova concepção mundial que veio com a Revolução Russa. Então o Partido Comunista Brasileiro, criado em 1922, ele dava uma nova opção para o mundo. E percebam vocês que P é partido, C comunista, B brasileiro, uma concepção nova. Eu colocava Brasil no nome do partido porque eles tinham um projeto não local igual os coronéis, eles tinham um projeto nacional, um projeto para o Brasil inteiro, diferente do coronelismo, que era regional. E também tinha proposta aí contra os coronéis
e contra o elitismo, a elite que estava no poder. Fundação do Partido Comunista, esse aqui vai estar na tenentismo, a Revolução de 30. Além disso, pessoal, temos aí, vamos aproveitar que está nessa página 92, o tenentismo também vai acontecer no mesmo ano, 1922. O que foi o tenentismo? Foi o movimento dos jovens oficiais do Exército Brasileiro. Eles se juntavam, né, e eles pediam o quê? Eles pediam a moralização da política e a volta, né, e pediam também o voto secreto. Eles queriam a moralização da política e o voto secreto. Se nós lembrarmos anteriormente, nós vimos que foram os militares que proclamaram a República em 1889. E eles não estão satisfeitos com que a República Brasileira, como a República Brasileira está. Esse jogo de interesses de oligarquias de São Paulo e Minas. Então eles são contra esses coronéis, são contra essa República Café com Leite e esse monopólio de Minas e São Paulo. Eles não aceitam esse monopólio e essa caracterização de como ficou a política no Brasil. Então, inclusive eles vão questionar a eleição de 1922 e não aceitando o resultado da eleição de 22, que colocava o paulista Arthur Bernardes como presidente. Eles se reúnem e não aceitam essa imposição do paulista Arthur Bernardes como presidente. Eles se juntam e formam a Revolta do 18 de Copacabana, que vai estar aí também na página 92. Então os tenentistas se reúnem e fazem a revolta dos 18 de Copacabana para tentar impedir a posse do presidente Arthur Bernardes. Não era só 18, na verdade eram centenas, capitães, vários. Porém, pessoal, o governo consegue abafar essa revolta e eles não obtêm sucesso, certo? Porém, 2 anos após esse fato, ocorreu aí a Revolução Paulista, em 1924. Isso aí, 1924, está nessa página aí. A Revolução Paulista de 24 ela foi feita por militares do tenentismo que vão tentar derrubar o então presidente Arthur Bernardes, uma nova tentativa. A revolta do 18 do Forte Copacabana foi para impedir a posse. Agora a Revolução Paulista de 1924 vai tentar derrubar o presidente Arthur Bernardes. Novamente, o governo consegue abafar essa revolta e um grupo de militares vão fugir. Opa! Que às vezes sai aqui. Um grupo de militares, né, o presidente vai abafar essa revolta e um grupo de militares foge e forma a Coluna Paulista, que vai se encontrar com a Coluna Prestes mais para frente. Então a Coluna Prestes aí vai ser vai ser na verdade a maior guerrilha da história do Brasil e vai ser de 1925 até 1927 e percorreu aproximadamente 30 mil quilômetros, passou por 11 estados e teve adesão aí de mais ou menos 1.500 homens. E o que eles queriam? Eles queriam derrubar o presidente Arthur Bernardes e depois o Washington Luiz. Porém, pessoal, o próprio líder vai ser Luiz Carlos Prestes, por isso o nome Coluna Prestes. Luiz Carlos Prestes ficou conhecido como o Cavaleiro da Esperança, porque ele dava uma esperança para um novo rumo para o Brasil, e não mais esse rumo da política café com leite, onde as elites mandavam. Porém, ele não obtém sucesso também, como os outros movimentos, e se retira para a Bolívia, e lá ele vai se converter ao comunismo. Ele volta depois dos anos 30, né, como representante do comunismo no Brasil, mas esse movimento da Coluna Prestes acaba. E vai dar início mais para frente à Revolução de 1930. Vamos pegar na página que aqui temos um exercício, a página 94. Os artistas negros. É porque está fora de ordem o movimento tenentista. A Semana de Arte Moderna nós falamos. A Revolução de 1930, página 97. Pessoal, a Revolução de 1930, na verdade, ela vai ocorrer devido a um desentendimento entre Minas e São Paulo. Então, esse desentendimento entre Minas e São Paulo vai gerar a ruptura da política café com leite.
E um motivo dessa ruptura, principalmente, vai ser o efeito da crise de 29, que vai chegar no Brasil também, como nós falamos. A crise de 29 que ocorreu nos Estados Unidos, os efeitos vão chegar aqui no Brasil. O então presidente do Brasil, paulista, Washington Luiz, era para ele passar a vez para o mineiro, para o próximo presidente ser o mineiro, que a política, lembra que a política era ora presidente de São Paulo e ora presidente de Minas? Então o presidente Washington Luiz Paulista venceu seu mandato, ele deveria passar para um mineiro. Porém, ele escolhe outro paulista para manter no poder, Júlio Prestes. E isso deixa os mineiros irados, deixa os mineiros revoltados, né? Porque os mineiros ficaram de lado, né? Minas ficou de lado, então Minas vai procurar outros aliados, dentre eles o Rio Grande do Sul. E junta-se com o Rio Grande do Sul e lança um novo partido, uma nova esperança, que vai ser chamado Aliança Liberal. E nessa Aliança Liberal, esse partido vai colocar como proposta para presidente Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas vai receber apoio de muitos setores do Brasil. Os próprios tenentes, a parte militar vai votar nele. E os dissidentes, as outras oligarquias que não são de São Paulo vão votar nele. Então ele vai ser muito apoiado. Mesmo com todo esse apoio, não foi suficiente. Getúlio Vargas perde e quem ganha é Júlio Prestes, esse paulista, ganhou. E começam a pensar que foi fraude. Em meio a isso, um fato muito importante que acontece, o vice de Getúlio Vargas, chamado João Pessoa, ele é assassinado na Paraíba. E esse fato que vai desencadear, de certa forma, a Revolução de 30. Alguns chamam de revolução, outros chamam de golpe, né? Foi esse golpe que depois foi chamado de revolução. Porque com a morte de João Pessoa, eles falam assim, nossa, você tem que tomar o poder, esses paulistas eles não aceitam oposição, temos que tomar o poder, senão o povo vai acabar tomando. Então, com base nisso, e mentira, porque o povo, de certa forma, estava meio alienado, o povo nem estava participando muito. Então, Getúlio Vargas consegue dar um golpe em 1930 e chega ao poder, começando então a Era Vargas. Alguns livros, Revolução de 30, mas na verdade um golpe de 30. Isso aí depende muito da concepção do historiador. Se você levar ao pé da letra, foi um golpe de 30. Mas entrou para a história como a Revolução de 1930. Com Getúlio Vargas no poder agora, ele começa a Era Vargas, que é assunto de nossas próximas aulas.